Então, boa noite a todos. Eu estou aqui a pedido da Luciana Ribeiro, minha amiga e fundadora da ONG Eluar, para responder as perguntas sobre vacinação em pacientes reumatológicos. A primeira pergunta que foi encaminhada foi da Líbia Macedo. Ela é portadora de artrite reumatoide e tomava corticoide já há algum tempo, iniciando o tofacetinib há um mês. A pergunta é: posso tomar vacina contra o sarampo? Bem, a vacina contra o sarampo é vacina de vírus vivo atenuado. Está contraindicada a vacina contra o sarampo por conta da imunossupressão causada pelas drogas que ela usa no tratamento, corticoide associado a um biológico. Então eu aproveito a pergunta dela, que não pode ser vacinada, para enfatizar a importância da vacinação dos conviventes, principalmente das pessoas que habitam a mesma residência. Seria o ideal que todo mundo do seu convívio estivesse vacinado, e caso ainda assim você tiver contato com um caso suspeito ou confirmado de sarampo, comunique imediatamente ao seu médico para que outras providências possam ser tomadas, porque a vacinação está contraindicada na sua situação, no seu caso. Patrícia Rosante pergunta: eu não tenho carteira de vacinação, gostaria de saber quais vacinas importantes que devo tomar, pois faço uso de imunobiológico. Patrícia, todas as pessoas devem estar idealmente com o seu calendário vacinal em dia para as vacinas recomendadas para a faixa etária. Não sei sua idade, mas você deveria estar com a vacinação atualizada. Existe um risco aumentado de infecções, tanto pela doença de base quanto pelo tratamento, torna os pacientes portadores de doenças reumatológicas num risco especial de infecção. Não só as infecções são mais frequentes pela imunodeficiência causada por esses dois mecanismos, a própria doença de base, que desregula o sistema imunológico, assim como as drogas que hoje permitem uma vida longa, com qualidade de vida, porém acontece isso de alterar a resposta imunológica às infecções. Então, as infecções são um verdadeiro problema para quem está em uso de biológicos e, nesse sentido, a vacinação é uma ferramenta imprescindível no sentido preventivo de infecções. Existem vacinas que são especialmente recomendadas por conta da doença de base e do tratamento imunossupressor. São várias, eu recomendo você de entrar no site da Sociedade Brasileira de Imunizações, é www.sbim.gov.br, porque lá tem o calendário dos pacientes reumatológicos. Está atualizado, foi lançado em setembro, outubro deste ano, e lá você pode ver quais são as vacinas particularmente recomendadas, ou seja, que você tem um risco aumentado de adquirir infecções e, portanto, elas devem ser enfaticamente administradas nos pacientes reumatológicos, aquelas que seriam rotineiras e aquelas que são contraindicadas a depender do grau de imunossupressão. Essas que são contraindicadas, as vacinas vivas atenuadas, devem ser discutidas com o seu médico, que a depender de uma imunossupressão leve, um grande risco epidemiológico, pode ser que seja indicado, seja favorável à vacinação. Então não é uma contraindicação absoluta. Então lá existe toda essa divisão, as vacinas que são particularmente recomendadas, as que são rotineiras e que não há nenhum prejuízo pela doença reumatológica ou pelo tratamento de estar fazendo, e aquelas que são contraindicadas. A Mara Cristina tem espondilite anquilosante e pergunta se ela precisa atualizar ou refazer vacinas ou alguma específica por causa da doença. É a mesma resposta da pergunta anterior. O paciente reumatológico tem um calendário específico, sim, com vacinas que são enfaticamente recomendadas, tem aquelas que são contraindicadas. Então existem graus variáveis de imunossupressão dentro da gama de doenças reumatológicas, dentro dos vários e possíveis tratamentos diferentes. Então a gente tem que avaliar, o médico reumatologista deveria avaliar e estabelecer o grau de imunossupressão para estar indicando ou contraindicando determinadas vacinas. Eu já falei na pergunta anterior, no site da Sociedade Brasileira de Imunizações, ele é disponível online para qualquer pessoa, não precisa ser sócio, pode olhar em publicações
e o calendário dos pacientes especiais tem o calendário da reumatologia. Acho que seria bom e interessante vocês darem uma olhada e discutirem com o médico toda a vacinação, porque a infecção realmente é uma questão muito importante nos pacientes reumatológicos. A Ana Flávia tomou a leflunomida 20 mg por dia por 2 meses e ela quer saber qual exame realizar para saber se o medicamento ainda está no organismo. Existe sim a sorologia, a dosagem sorológica da leflunomida no sangue para a pessoa saber se ela está habilitada ou não a receber vacina de vírus vivos atenuados. Quando a concentração estiver abaixo de 0,02 mg por ml, ela pode já receber vacinas de vírus vivo que eventualmente não tenha feito. Então é necessário investigar quais laboratórios estão fazendo a dosagem sorológica da leflunomida no sangue dos pacientes. A Luciana pergunta, em caso de dúvida se a pessoa tomou ou não determinada vacina, como proceder? E a resposta dada, se aplica também a quem faz uso de medicação biológica? Então vamos lá, essa é uma dúvida muito comum, acho essa pergunta muito boa porque é uma dúvida frequente no nosso dia a dia. Primeira coisa, quando a pessoa não tem o registro da vacinação, em carteira de vacinação, a gente não considera a informação de que eu vacinei tudo quando era criança, tá tudo ok. Não, a gente, para acreditar que a pessoa está adequadamente imunizada, precisa haver o registro. Não havendo registro, se procede com um não vacinado e deve-se fazer a revacinação. Se essa pessoa, vamos supor, estava adequadamente vacinada, vamos supor que ela já tinha 2 doses de vacina tríplice viral, de sarampo, cachumba, rubéola, e receber a 3ª dose, não há nenhum prejuízo, não existe overdose de vacina. Os anticorpos que ela já tem vão inativar a vacina que ela vai estar tomando e acabou, não há prejuízo nenhum. Prejuízo sim, de fato, ocorre quando você deixa de vacinar acreditando numa informação que muitas vezes não procede e essa pessoa se infecta e adoece desnecessariamente. No caso do paciente reumatológico em uso de biológico, aí existem vacinas que têm precauções, que têm contraindicações e tem aquelas que são enfaticamente recomendadas. As vacinas inativadas, ou seja, o antígeno é morto, não oferece nem, ou às vezes são até partículas do agente infeccioso que são usadas na confecção da vacina. Essas vacinas não têm risco nenhum para o paciente reumatológico, esteja ele usando drogas imunossupressoras em altas dosagens ou não. O que a gente se preocupa é achar o melhor momento para a vacinação com as vacinas inativadas, porque a resposta imunológica pode estar prejudicada quando você vacina e a pessoa está muito imunodeprimida. Portanto, o ideal, quando a gente tem tempo hábil, é que a gente recomende a vacinação antes de iniciar a imunossupressão. Mas o mais comum é que a pessoa já chegue com um calendário desatualizado e já esteja em tratamento. Nesse caso, a gente faz a vacina com segurança, não há problema de segurança com as vacinas inativadas, as vacinas mortas. No caso das vacinas, quando os agentes são vivos, atenuados, muito enfraquecidos, aí sim oferece um risco para os pacientes imunossuprimidos, porque mesmo enfraquecido esse vírus pode vir a causar a própria doença. Então há uma série de precauções ou contraindicações, depende da vacina que a gente está falando e depende também do grau de imunossupressão. Dentro da gama de doenças reumatológicas existem algumas que são que a própria doença tem uma alteração, uma disfunção imunológica importante e tem alguns medicamentos que são muito mais imunossupressores que outros e também a depender da dosagem. Então é necessário que frente ao risco de infecção seja avaliado individualmente o paciente em uso de biológico para indicar ou contraindicar vacinas de vírus vivo atenuado. Portanto, as vacinas mortas inativadas devem ser feitas de acordo com o calendário do paciente reumatológico, todas. E as vacinas vivas atenuadas de acordo com o risco epidemiológico e o passado vacinal. No caso, a pergunta é de quem não tem o registro do seu passado vacinal. Considera-se essa pessoa não protegida, não imunizada.
A Luciana Ribeiro faz o seguinte comentário e duas perguntas. Recentemente eu tive contato com alguém com sarampo por eu usar medicação imunossupressora e não poderia na ocasião tomar a vacina por ser esta de vírus vivo. Fui submetida a imunoglobulina, uma infusão de 5 horas e tudo se resolveu por muita sorte. Minha pergunta é, o que pode acontecer com uma pessoa imunossuprimida se contrair o sarampo? E a doutora acha que as campanhas falham em motivar as pessoas a se vacinarem por motivo de saúde delas mesmas? Falta consciência do que a não vacinação pode causar em pessoas outras, inclusive queridas, e que a pessoa que decide por não se vacinar pode causar? Então vamos lá, são duas perguntas diferentes. Primeiro, qual é o risco do sarampo no paciente reumatológico imunodeprimido? A gente sabe que é uma doença muito grave, com maiores taxas de complicações, maiores taxas de internações e maiores taxas de óbito. Então são pacientes portadores de imunossupressão, seja por doença, seja por droga, e a baixa idade e a desnutrição também são fatores de risco para complicações e para o óbito por sarampo. Portanto, a não vacinação e a infecção pelo vírus pode ter consequências muito graves. Agora a gente tem que discutir a questão da não vacinação. Vamos lá, o sarampo estava erradicado aqui do Brasil desde 2016. Nós estávamos com certificado de erradicação do vírus no país. Em 2017, via entrada dos venezuelanos na região norte, no Pará e Roraima, infectados pelo vírus, visto a situação que eles estavam vivendo, entrou o vírus e encontrou um nicho de não vacinados. Eles encontraram um terreno fértil para infecção, transmissão. Por quê? Porque nós não fizemos nossa lição de casa. A gente tinha que estar com a nossa população vacinada. A culpa não é de quem transmite, a culpa é nossa de não estar vacinado. E aí disseminou-se o sarampo e aí, em março desse ano nós perdemos esse certificado de erradicação do vírus do sarampo no país. Estamos lutando agora desde o início do ano, lutando bastante com campanhas que motivem a população, porque nós precisamos ter uma taxa de pelo menos 95% de cobertura vacinal para que a nossa população como um todo esteja protegida, que a gente elimine esse surto e que a gente proteja a população. Aí entra um conceito que eu acho muito importante passar para vocês, que é da imunidade de rebanho. Provavelmente nem todo mundo ouviu falar. Imunidade de rebanho é você vacinar um número X de pessoas, quer dizer, a meta aqui do sarampo, no caso do sarampo é de 95%, que você consegue manter protegidas as pessoas que não podem ser vacinadas. É aquele bebê pequenininho, recém-nascido, menor de 6 meses, é o imunodeficiente. Você vai estar fazendo uma rede de proteção porque ele não vai estar tendo risco de encontrar com o infectado. Então, nesse sentido, a vacinação deixa de ser um benefício só para a pessoa que toma e se protege. É um benefício coletivo. É uma questão de responsabilidade social e de solidariedade entre as pessoas. É muito importante que haja adesão, porque a proteção de uma população depende de adesão. Não adianta só um ou outro se vacinar. Então é muito importante a gente ter essa consciência e vacinar por si próprio e pelos outros também, para que você não seja um transmissor involuntário. Infelizmente, medidas mais impositivas estão tendo que ser tomadas, não só no Brasil, como em vários países do mundo, com destaque aqui, eu digo, vários países europeus e próprios Estados Unidos, que estão tendo que tomar medidas impositivas, obrigatoriedade, porque não está conseguindo haver uma adesão da população. A recusa vacinal é grande, muito maior do que aqui. Acho que aqui nós temos um problema até geográfico. O Brasil tem dimensões continentais e você chegar com a informação e com a vacina em toda a população é uma tarefa difícil e realmente precisa de muito esforço em saúde pública para a conscientização e para a vacina estar disponível facilmente para a população. Mas realmente a gente está no momento em que está se discutindo isenções por motivos filosóficos, religiosos, isenções que não sejam por contraindicações médicas. Queria me despedir de vocês dizendo que eu não sou reumatologista, eu sou
pediatra de formação, mas eu trabalho há muitos anos somente com imunizações. Trabalho na Sociedade Brasileira de Imunizações, fazendo esses calendários, tanto para os pacientes, para as pessoas rígidas, para as pessoas saudáveis e para os portadores de condições especiais. Então eu estou nessa tarefa dentro da Sociedade Brasileira de Imunizações e já fui captada também para trabalhar junto com a Eluar, que é um prazer para mim. Então eu me disponho sim a responder mais perguntas que futuramente vierem, que não sejam só nessa filmagem, mas eu deixo o meu e-mail à disposição, ou a Luciana como interlocutora aí. Se houver mais dúvidas, eu me disponho a responder em outro momento. E obrigada pela atenção e obrigada, Luciana, por me convidar para participar mais uma vez numa atividade da Eluar. Para mim é um prazer.